Oi, meu nome é Stephanie Mantovani, mas pode me chamar de Nani. Sou formada e apaixonada por gastronomia há 9 anos e trabalho em confeitaria já tem 8 anos. Hoje, nessa aula, eu vou te ensinar o porquê a grande maioria das pessoas não consegue viver exclusivamente da confeitaria e o que eu fiz diferente para poder faturar do meu pior mês R$4.000 e no meu melhor mês R$15.000, isso mais ou menos nos últimos 2 anos. E a grande maioria desse faturamento, tudo com um único tipo de produto, que é muito óbvio, mas tem muita pouca gente fazendo direito. Assim você não vai mais errar onde todo mundo erra e vai poder viver 100% da confeitaria, trabalhar com o que você gosta e passar mais tempo com a sua família. Se você ainda não me conhece, eu imagino que você deva estar aí pensando que viver 100% de encomenda trabalhando na cozinha da sua casa e ganhar valores como R$10.000 podem parecer uma realidade muito distante. E eu te entendo, demorou muito tempo para conseguir se entender como fazer isso tudo. Mas sim, é possível viver da confeitaria e quero te dar 3 argumentos que comprovam isso. Primeiro, o mercado está a todo vapor. A confeitaria é um mercado que só cresce, é uma grande oportunidade. Se você souber aproveitar, vai poder criar um negócio seu, com bom faturamento e se quiser, vai poder fazer tudo isso da sua casa. E não sou só eu que estou falando isso não, hein? Dá uma olhada nessas matérias aqui. Agora, o setor de confeitaria não para de crescer no país, ganhou o doce, né? O mais saboroso. Nos últimos 2 anos, aumentou 40%. Tem muito fã de doce por aí, né? Um mercado bilionário que tem atraído cada vez mais pessoas que largam as carreiras para investir nos doces. Existem dados que mostram, inclusive, que a confeitaria e a panificação são uma área de trabalho que não param de crescer. Então, eu queria te alertar para isso, que o negócio é um bom negócio, né? Mesmo em tempos de crise, como a gente tem tido nos últimos anos, esses são setores considerados promissores como mercado de trabalho. Pô, legal, hein? Eu vou te dar um dado, assim, só em 2018, o setor da confeitaria movimentou mais de R$10 bilhões em todo o Brasil, o que representa um crescimento de quase 7% em relação ao ano anterior, que foi 2017. Quer dizer, está crescendo. A gente está atravessando um momento muito bacana para o mercado da confeitaria. Vamos lá, argumento 2. Eu consegui viver da confeitaria e não sou nenhuma mulher maravilha. Eu sou uma pessoa normal, não muito tempo atrás tinha poucos seguidores no Instagram e só dava aulas presenciais para umas poucas pessoas. Não sou nenhum gênio na cozinha e decidi abrir minha própria conta bancária para você ver como isso é possível. Argumento 3. Mais pessoas conseguiram também com a minha ajuda. Dá uma olhadinha. Eu não sabia fazer bolos, eu já entreguei bolo rachado, bolo desmoronado para cliente e depois que eu comecei a aplicar as técnicas da Nani, as receitas dela, isso acabou. Me deu muita base, assim, para começar. Eu me sinto realmente muito capacitada agora a aceitar encomendas. Eu aprendi muitas técnicas e receitas incríveis. Valeu muito o investimento. Para vocês terem ideia, eu não tinha nenhum conhecimento da parte de confeitaria de bolos. Eu aprendi tudo, desde a massa, recheio, produção, armazenamento, embalagem, tudo com a Nani. O nível técnico, assim, melhorou muito e os elogios dos meus clientes só, falam que eu só tenho melhorado. É, sem dúvida alguma, a melhor coisa que eu fiz para minha profissão. Eu já sou confeiteiro há mais de 15 anos e com o preparo, com a base que o curso me deu, eu posso falar com toda certeza que eu nunca recebi tantos elogios igual eu tenho recebido depois de ter feito esse curso dela. E o que a gente vai falar aqui hoje nessa aula não tem nada a ver com vender de tudo, de empadinha a doce fino. Também não é sobre possíveis tendências como comidas saudáveis. Muito menos das modas como chantininho, decorações complexas com pasta americana. Tem a ver com aquilo que todo mundo quer comprar, mas tem pouca gente fazendo da maneira correta. Tem a ver com ter foco e criar a sua própria identidade. Tem a ver com virar referência em um dos produtos com maior demanda que existe. Isso você sendo iniciante ou não na confeitaria. Eu larguei meu emprego há uns 2 anos e vivo desde então exclusivamente do meu trabalho na confeitaria. De lá pra cá, me tornei referência no meu nicho, abri meu próprio ateliê, até que me vi negando uma boa parte dos pedidos que recebo toda semana para conseguir dar conta de fazer tudo que eu quero. Se você for rápido ou rápida e assistir essa aula com bastante atenção, vai conseguir entender como trilhar esse mesmo caminho. Nessa aula, a gente vai falar de 3 coisas. Primeiro, o grande erro que impede os profissionais de viverem da confeitaria. Segundo, a grande oportunidade para faturar bem nesse mercado. E terceiro, como vender os seus produtos. Antes de começar, deixa eu apresentar direito bem rapidinho.
Como eu já disse, meu nome é Stephanie, mas todo mundo me chama de Nani e tudo começou de verdade quando eu tinha 17 anos. Tava em dúvida de que vestibular prestar, gastronomia, que é minha paixão, ou publicidade. Eu prestei então publicidade, uma escolha mais assertiva, eu pensava. Foi aí que levei um tombo que eu não tava esperando. Não passei no vestibular. Nesse meio tempo, vi que publicidade não me deixava de fato entusiasmada. Resolvi então prestar gastronomia. Resultado, passei em primeiro lugar em gastronomia pelo Senac, em São Paulo. Passei por diversos estágios em restaurantes renomados e em alguns ganhando menos de R$200 por mês. Outros trabalhando de domingo a domingo, feriado e com algumas folguinhas de segunda-feira. Uma vez, eu fui chamada para cobrir um colega de faculdade numa confeitaria especializada em bolos e bombons para festas. Como minha ideia era experimentar o maior número de áreas possíveis da gastronomia, eu topei e eu me apaixonei. Daí em diante, não larguei mais a confeitaria. Fiz massas que não cresceram legal, talhei quilos de ganache, queimei chocolate, brigadeiro, minha mão, meu braço. Até fiz o alarme de incêndio acionar uma vez, depois de esquecer o caramelo no fogo. É sério. Ainda assim, eu estava determinada a seguir nessa área. Eu fui então para a Itália me especializar em sobremesas e gelatos. Fiz também cursos na Chocolate Academy da Barrica Lebon. Voltei e, confiante, abri minha confeitaria com a ajuda da minha família. Lá a gente preparava gelato, bombom fino, bombom, pão de mel, torta, enfim. Foram 2 anos de portas abertas todos os dias. Muito dinheiro investido, muitas horas de trabalho, muitos clientes, muitos fornecedores, muitos testes, muitas coisas. Às vezes parece que eu vivi mais 30 anos nesses 2 anos com a Dolcili de porta aberta. No final, a gente estava com 3 pontos em São Paulo. A Dolcili foi a minha maior experiência e também foi meu maior tombo. Depois que a gente fechou as portas, eu me vi perdida de vez. Não me via feliz de fato em nenhuma outra área da gastronomia, da confeitaria. Não queria voltar a trabalhar em restaurante também. Foi então que eu comecei a pesquisar cursos para me atualizar em outros braços da gastronomia. Eu fui então para o Canadá fazer cursos de food styling, aquela coisa de deixar a comida bem bonita para foto. Fiz também fotografia e escrita culinária, ou seja, redação de receitas, saber descrever os sabores, essas coisas. Logo que eu voltei de lá, comecei a trabalhar como culinarista na editora Panelinha, da Rita Lobo. Lá, a gente ajudava a criar, preparar as receitas que vão para o programa Cozinha Prática, no canal GNT, para os livros e também para o canal do YouTube. Esse período foi extremamente importante na minha carreira. Aprendi a destrinchar nos mínimos detalhes cada receita, a não subestimar nenhuma etapa ou para um lugar escondido. Só que, paralelo a isso, eu nunca deixei de aceitar encomenda. No início, eu fazia os doces que vendia na loja para alguns clientes fiéis e era pouca coisa, só para complementar a renda mesmo. Só que aos pouquinhos, eu fui observando o que de fato os clientes queriam e o que dava certo em questão de produtividade, armazenamento e era muito atraente. Fui desenvolvendo minhas receitas, pesquisei um batalhão de referências por anos, aliás, eu ainda pesquiso. Fui testando com alguns clientes e acabei chegando a uma identidade própria. Quando vi, eu me tornei referência pelos meus bolos festivos. Depois de um tempão fazendo testes e criando a minha identidade, fui aos poucos deixando de lado outros itens que tinha no meu cardápio para me focar de verdade no que mais desejavam, bolos decorados, lindos e incrivelmente gostosos. Bom, apresentações feitas, eu queria dividir com você o porquê muitas pessoas se arriscam na confeitaria, mas a maioria não consegue bom resultado. Como você percebeu, nem tudo saiu como eu tinha previsto. Eu caí em um batalhão de armadilhas, eu cometi centenas e centenas de erros, e é por isso que a primeira parte da nossa aula tem que ser sobre esses 3 principais erros que impedem as pessoas de viverem da confeitaria. Primeiro erro, e um dos que está mais disfarçado e ninguém vai te falar. Encarar a confeitaria como uma renda extra, como uma atividade secundária. Muita gente ainda vê a confeitaria como uma renda extra, vender uns docinhos aqui e outros ali. Isso atrapalha demais você e a sua carreira. Sei que muitas pessoas não podem abandonar do nada algo certo para mergulhar de cabeça, e também não recomendo que você faça isso. Mas é muito necessário você planejar uma transição. E quando já tiver alguns clientes recorrentes, focar no seu trabalho na confeitaria. Não existe sucesso antes da incerteza, não existe sucesso antes do foco. É impossível viver da confeitaria sem antes viver por ela. E funciona assim com qualquer coisa na vida, na verdade. Primeiro se planta, depois se colhe. Todo mundo sabe disso, mas parece que para viver da confeitaria as pessoas acham que tudo vai acontecer num passe de mágica. Quando você trata como algo secundário e apenas para te dar um extrinha, as suas chances de sucesso diminuem automaticamente. Agora, o segundo erro, subestimar a etapa da venda.
Quem não consegue viver da confeitaria, normalmente ou não sabe vender ou tem vergonha. E é óbvio que a venda é uma das partes mais importantes do nosso trabalho. Achar que vender é muito difícil e se esconder atrás da vergonha do que os outros vão pensar é talvez o erro que mais assassine sonhos. Você precisa deixar isso para trás e existem técnicas de vendas muito, mas muito simples que você pode fazer ainda hoje. E eu vou te ensinar alguma delas, mas já, ainda não. Agora, o terceiro erro, que é a principal armadilha e que eu chamo carinhosamente de síndrome da barata tonta. E o que é isso? O erro aqui é ficar indo de um lado para o outro, cair na tentação das modinhas, é seguir o que 200 influenciadores falam, assistir 80 vídeos no YouTube toda semana, é tentar ser fera em bolos altos, baixos, caseiros, chantininho, pasta americana, buttercream, fazer bombom, brownie, pudim, torta, cookie, doce e ainda vender empada, coxinha, torta holandesa e bolo de rolo. Cair nas modinhas do que supostamente está vendendo bem e tentar ser bom em tudo só vai fazer com que você fique andando em círculos, de um lado para o outro, sem evoluir. Buscar 1 zilhão de receitas e ter quase que uma fome insaciável de saber técnicas novas só vai fazer com que você não crie uma identidade, não crie uma marca. Assim, as pessoas não vão te reconhecer por ser uma referência, na verdade, e você vai acabar vendendo menos. E eu não tô falando para você não se atualizar ou para você não estudar, tô falando para você focar. Pode parecer mentira, mas você precisa de poucas e boas receitas. Receitas que eu chamo de receitas base, que é de fato a grande oportunidade que a gente vai falar nessa aula, que a partir delas você vai conseguir criar combinações que agradam todo mundo. E depois que a gente passou pelos 3 principais erros, a gente vai para a segunda parte da aula, a oportunidade que me fez chegar aqui. Demorei quase 6 anos, investi um dinheirão para perceber uma coisa que estava ali na minha cara o tempo todo. E agora eu quero te mostrar. Receita base para criar bolo festivo. Não é fazendo bolo extravagante e complicado e que muitas vezes não dá vontade de comer. Não é fazendo bolo simples e gostoso, mas que não gera aquele uau. É fazendo bolos lindos e gostosos para ocasiões especiais. As pessoas querem isso. Só isso. Quando me perguntam, Nani, qual o melhor jeito de começar? Bolo festivo. O jeito mais barato de começar? Bolo festivo. O jeito mais rápido de começar? Bolo festivo. O jeito que dá mais dinheiro que encomenda? Bolo festivo. O doce que mais tem demanda? Bolo festivo. Agora, você pode pensar que a concorrência é alta e que tem muita gente fazendo bolo por aí. E eu te garanto, não é bem assim. Eu sou de São Paulo, a maior cidade do país, e eu te afirmo que a quantidade de pessoas que fazem do jeito certo é pequena e tem muito espaço ainda para bons profissionais. E mesmo que a concorrência fosse alta, bolo festivo é um produto com uma demanda absurda, nunca vai faltar cliente. Pensa só, no seu quarteirão o condomínio deve ter o quê? Umas 40 casas, com umas 3 pessoas pelo menos em cada casa. São 3 aniversários por ano, 3 vezes 40, 120 aniversários. Só no seu quarteirão ou no seu prédio existem 120 possíveis pedidos. Isso é pelo menos 10 pedidos por mês. De novo, isso apenas no seu quarteirão ou no seu condomínio. Sem contar chá de bebê, casamento, noivado, mêsversário e outras infinitas comemorações que o pessoal faz por aí. Se você cobrar pelos seus bolos uns R$100, só no seu quarteirão serão R$1.000 de faturamento por mês. Apesar de muita gente fazendo bolo, tem pouca gente fazendo certo e gente demais querendo comprar. Bolo festivo tem uma demanda infinita. Se você fizer do jeito certo, usar as receitas base que eu criei, você vai se tornar referência e aos poucos o dinheiro deixa de ser um problema e passa a ser uma consequência. Sabendo que tem gente demais comprando e que as pessoas querem bolos lindos que deem vontade de comer e gostosos sem serem básicos, eu comecei a desenvolver essas tais receitas base. São receitas de massas perfeitas que são ridiculamente rápidas de serem feitas e muito fofinhas. Massas, aliás, que dispensam batedeira e liquidificador e são tão versáteis que você pode usar para bolo de pote, cupcake, naked cake e bolo de andar. Essas receitas base são também recheios simples de se fazer e que, se bem aplicados, geram bolos delicados e irresistíveis. Ganaches com um brilho impecável, brigadeiros cremosos, equilibrados e com rendimento muito maior. Coberturas e decorações que agradam a todos e nunca saem de moda. Com frutas frescas, com geleias caseiras, com flores naturais, com castanhas caramelizadas, suspiro. E tem também a receita de buttercream, que eu arrisco ser a melhor que você vai provar na sua vida. São com essas receitas bases que eu crio todas as combinações dos meus bolos. Conforme seu volume de venda for aumentando, eu aposto que você vai agradecer demais por não ter tido 1 zilhão de receitas para consultar toda vez que entrar um pedido novo. Esse processo é tão mais prático que, na minha opinião, deveria ser obrigatório. E o melhor,
Essas receitas dão liberdade total para você saborizar e combinar para criar os seus bolos da própria forma que você quiser e criar a sua identidade. E aqui que vem o grande pulo do gato disso tudo. Eu criei uma identidade própria através dessas receitas base e eu consigo imprimir nos meus bolos o meu jeito. Dá uma olhada em alguns dos meus bolos que eu mais vendo. Pode reparar, todo mundo que se destaca nesse ramo consegue imprimir a sua carinha nos bolos. Dá pra ver quem fez aquele bolo. E é assim pra maioria das coisas, pra qualquer coisa de restaurante, por exemplo. Ou você nunca ouviu falar naquele restaurante italiano reconhecido por um único prato. Ou aquele bar que faz aquele único petisco. Ou aquele prato que só sua mãe ou sua avó sabem fazer daquele jeitinho. Sempre foi assim, as pessoas muitas vezes não veem o óbvio. Ter um produto carro-chefe que tem a sua identidade gera reconhecimento, que cria marca, que cria um negócio de verdade com um bom faturamento. Faz mais sentido agora, né? O sucesso vem do foco mais identidade. Foco em bolos festivos e identidade a partir das receitas base. Essa frase é o que resume todo o meu resultado como confeiteira. E essa é a beleza das receitas base. Basta você saber que aos poucos, buscando referências, conversando com as pessoas, com seus clientes e principalmente vendendo e testando, você vai ter a sua própria identidade e é um processo natural, é gostoso e é lucrativo. E qualquer pessoa com o mínimo de familiaridade na cozinha consegue utilizar essas receitas base. Sei que você agora deve estar curiosa ou curioso para saber sobre essas tais receitas base, mas calma. Afinal, quem me acompanha nos stories sabe quantas horas por semana eu me dedico em testes, criar receitas, vender e só depois eu vou ensinar. Por isso, a grande maioria dessas receitas eu só disponibilizo para os meus alunos nos cursos pagos. Agora, eu vou te mostrar como você pode, ainda essa semana, vender muito. Vender não é uma tarefa tão difícil assim. E eu vou te provar isso agora, o que nos leva para a terceira parte da nossa aula. Eu separei aqui 4 técnicas super simples que você pode já aplicar hoje para conseguir novos clientes. Primeira coisa que você pode fazer para gerar resultado: degustações. Lembra aquela boa e velha amostra grátis? Tenta buscar aí nessa memória quantas vezes você já não provou algum produto no supermercado e acabou levando depois? Ou na feira, quando a fruta estava bem docinha? Não há quem resista a um bolo lindo e gostoso. Essa é a nossa vantagem. Quase todas as pessoas amam o que a gente faz. Separa um grupo de amigos, pode ser vizinho, família, como você quiser, e convida todo mundo para um chá da tarde. Pode servir poucos sabores de bolo e você diz para eles que você faz a entrega para quem encomendar ou que você dá algum tipo de desconto. Incentiva as pessoas a tirarem fotos ali mesmo, naquele momento, e a mandarem para grupo de WhatsApp ou postarem nas redes sociais. Tenta fornecer algum incentivo para a primeira compra. Então, você pode dar frete grátis, um desconto, um brinde na primeira compra. Normalmente, isso é um bom jeito de você aumentar as suas vendas. Parece óbvio, né? Mas muita pouca gente faz isso. E é bastante poderoso. Imagina só quantas pessoas, quantas encomendas você não vai conseguir só com algumas tardes de degustação. Bom, a segunda técnica que você pode aplicar nessa semana são as parcerias. Esse tipo de prática também é bastante antiga, mas ainda usada por muita gente. Você pode fazer as parcerias de vários modelos e eu vou dar um exemplo aqui. Agência de festa e casamento. Quase toda cidade tem pelo menos uma, e nos grandes centros existem centenas delas. É só procurar no Google endereço com telefone e tudo para você entrar em contato. Essas empresas organizam festas de aniversários, casamentos, noivados, chá de bebê, confraternização de empresa, é muita coisa. Em quase 100% desses eventos tem alguma mesa de doces e de bolo. Uma possibilidade é você tentar oferecer seus serviços para essas pessoas. Assim, quando fecharem um cliente, poderão também indicar os seus serviços. Eu mesma já usei dessa várias vezes. Se você quiser que sua abordagem seja mais assertiva, você pode ainda oferecer algum tipo de comissão. Exemplo: a empresa te recomenda e fecha o serviço com você. O pedido de uma mesa de doces e de bolo dá R$600 e você paga R$60 para aquela empresa, ou seja, uma comissão de 10%. Essa prática costuma funcionar bastante. Sem contar que se o cliente gostar dos seus produtos, ele sempre vai pedir. Então vamos para mais uma técnica que você pode praticar. Funcionários de condomínios. Essa é uma das minhas favoritas. Imagina que você faz um belo folder ali com o seu cardápio e eu explico como fazer isso inclusive num vídeo do YouTube. Aí você imprime algumas dezenas de cópias do seu cardápio, faz uma caixinha com 6 brigadeiros ou um bolo de pote e oferece para o porteiro ou funcionário do condomínio. Ou faz um bolo inteiro e distribui cada fatia embalada individualmente, também é uma boa ideia. Não precisa ter vergonha.
Pergunta para essas pessoas se elas podem entregar o seu cardápio na porta dos apartamentos. Nesse cardápio, deixa bem claro como entrar em contato com você. Tenta também incentivar a primeira compra com brinde, frete grátis ou algum tipo de desconto. E caso você consiga fazer isso em alguns condomínios residenciais, em questão de dias você já vai ter alguns clientes. É tudo muito mais simples do que a gente imagina, só que nem todo mundo faz. Última técnica que também gera bons resultados: influenciadores médios e pequenos. Todo mundo já entendeu o poder das redes sociais. Todo mundo tem algum influenciador que adora seguir. Escolhe alguns deles da sua cidade, de preferência aqueles que têm um discurso muito parecido com o seu e se encaixa com o seu produto. Não adianta nada você mandar um bolo coberto com um suspiro para um influenciador que só fala de veganismo ou sobre musculação. Os nichos têm que ser parecidos. Também tem um vídeo meu no YouTube, aliás, que fala sobre isso. Como eu escolho os meus influenciadores e mando meus produtos para eles divulgarem. Na Páscoa de 2019 foi o meu recorde de vendas e eu usei essa técnica e deu muito mais certo do que eu tinha imaginado. Claro que para isso você precisa ter uma conta no Instagram e postar lá fotos maravilhosas dos seus produtos e depois deixar claro como as pessoas podem fazer esse pedido. Aliás, também tem aula de redes sociais e fotografia gastronômica no curso Profissão Confeiteira, outro ponto que faz a maior diferença se você quer ser reconhecida ou reconhecido. Também a gente tem um módulo inteiro sobre venda, explicando não só as técnicas, como também aprender a vender, como pensar nas suas vendas, fidelizar os seus clientes. Mas só com essas 4 técnicas simples que eu vou mostrar aqui, você já pode bombar as suas vendas. Vamos fazer uma conta rápida só para você ter uma ideia. Imagina que em um mês você aplicou 3 dessas 4 técnicas que eu falei aqui. Promoveu 2 degustações, distribuiu 300 cardápios para 3 ou 4 condomínios na região e fechou um aniversário através de uma parceria com uma empresa de eventos. Agora, num possível cenário. Vamos supor que você vendeu 4 bolos a cada degustação para vizinho, amigos e parentes. Deu aí 8 bolos. Dos 300 cardápios que você distribuiu, naquele mês só gerou 10% de conversão, ou seja, 30 pedidos. E pro aniversário que você fechou a parceria, vendeu um bolo de andar e alguns docinhos. Se você vendeu 38 bolos, mais um bolo de andar, mais essa mesa de docinhos, as contas vão ficar mais ou menos assim. Se cada bolo sai em média R$100 e o custo de matéria-prima dele é de uns 30, sobra R$70 por pedido. E no aniversário, o orçamento deu R$500. Com esse mês de trabalho, você gerou 4.300 de faturamento e 2.810 de lucro bruto. Agora vem aí a beleza da coisa. Cada mês que passa, os clientes se somam. Outro ponto entra em ação aqui. O boca a boca. Os clientes não só se somam, mas divulgam para você. Gostam do seu bolo numa festa, pedem seu contato e por aí vai. Esses clientes que você conquistou nesse mês, aplicando essas técnicas, provavelmente vão voltar de novo em breve e trazer novos clientes com eles. No curso avançado, meu convidado que é especialista em vendas ensina a fidelizar clientes e facilitar essa divulgação boca a boca. Se você aprender as receitas bases, tiver um bom produto, bom atendimento e aplicar técnicas simples de vendas, em alguns meses vai ter mais de R$5.000 em lucro. E quando você começar a ficar reconhecida ou reconhecido pelos seus bolos, vai poder aumentar ainda mais o seu preço, até que você precise contratar alguém para te ajudar, caso queira vender ainda mais. E se você está em dúvida sobre os preços dos produtos, lucros e tudo mais, pensando que na sua cidade os preços são menores, no curso também tem um módulo só disso, para te ajudar na precificação e na organização financeira. Qualquer pessoa consegue vender. Não é um bicho de 7 cabeças conquistar seus primeiros clientes e depois disso, se o seu produto e atendimento forem bons, todos esses clientes vão voltar. Em alguns meses, você já vai poder viver exclusivamente da confeitaria. Bom, agora imagino que você queira ter logo acesso às receitas base e mais conteúdo não só de venda, mas outros profissionalizantes como precificação, fotografia, entrega, embalagem e tudo que você precisa para poder viver bem da confeitaria. Mas antes, eu gostaria que você refletisse um pouquinho comigo rapidinho. Percebeu que vender bolo festivo, lindo e gostoso com as receitas bases é uma grande oportunidade para você? Você se enxerga ganhando um bom dinheiro por mês com esses produtos? Você quer me ajudar pessoal com tudo isso? Ótimo, porque é exatamente isso que eu quero fazer, te ajudar. Depois do meu sucesso fazendo e vendendo bolo festivo, testando milhares de receitas até chegar nas corretas, vivendo disso até hoje, apesar dos cursos, eu me sinto preparada para caminhar nessa jornada com você. E por isso surgiu a ideia de fazer um curso online, que ao mesmo tempo que fosse simples, rápido e didático, seria hiper completo, com meu passo a passo de tudo que você precisa fazer para ganhar um bom dinheiro todos os meses.
Assim surgiu o Profissão Confeiteira, que já conta com mais de 1.200 alunos no Brasil e até no exterior. Bom, então vamos lá. Deixa eu apresentar o Profissão Confeiteira e como ele funciona. Esse curso online é diferente de todos que eu já vi por aí, e olha que eu já fui aluna de muito curso mesmo. Ele é diferente porque eu não vou ensinar para você só um montão de receita. Eu vou ensinar as principais receitas que são responsáveis pelo meu faturamento. Eu vou ensinar decorações que sobrevivem com o tempo e são sempre lindas e gostosas. Eu não vou ensinar para você mais do mesmo. Eu vou ensinar tudo o que importa na prática, de verdade. E as alunas estão aqui para provar isso. Dá uma olhada no comentário da Nathalie. O curso está dividido em 7 módulos. No primeiro, vamos falar sobre técnicas indispensáveis e utensílios. São aulas para você garantir que vai conseguir ter tudo o que precisa para fazer boas receitas base e assim bolos festivos lindos e gostosos. Lembrando que qualquer um que tenha um pouquinho de familiaridade com a cozinha vai estar apto para fazer esse curso e não tem necessidade de super equipamentos ou utensílios mega caros. Agora, no módulo 2, vou te ensinar minhas receitas de massa, aquelas que eu uso para 100% dos meus produtos. Essa parte é essencial. Uma boa massa pode te destacar. Um bolo com brigadeiro doce demais pode até passar, mas um bolo com massa seca é imperdoável. Tem receita de red velvet, branca, de cacau. Nesse módulo você vai aprender também as teorias por trás das massas, para você entender como elas funcionam e quais as diferenças entre cada uma delas. Sabendo essas 3 receitas base e um pouquinho de teoria, você já vai estar pronta ou pronto para seguir em diante e criar mais um monte de massa diferente. Já no módulo 3, a gente vai falar de recheios e coberturas. Ao contrário do que muita gente pensa, você vai precisar de poucas e boas receitas base. 5 delas já são mais que suficientes para você estar preparada ou preparado para 80% das encomendas que virão e montar um cardápio que dê água na boca. Brigadeiro em ponto de bico e em ponto de enrolar, ganache de chocolate, creme de limão siciliano, que gera outras variedades desse mesmo creme, marshmallow e o tão sonhado buttercream, que não é o suíço, não é o americano, não é o francês que ensinam normalmente. São com esses recheios e coberturas que eu foco a maioria esmagadora das minhas encomendas. Dificilmente foge uma delas. Combinando as variações das receitas base, eu consigo chegar a centenas de bolos diferentes e o melhor, sem precisar de centenas de receitas. Módulo 4. Finalizações. Para finalizações de bolos, se aplica a mesma regra dos recheios e coberturas. Menos é mais. Um drip bem feito de ganache, caramelo no ponto certo, castanhas caramelizadas, suspirinhos e o bom e velho brigadeiro enrolado. 5 tipos de finalizações também são suficientes, pode confiar. No módulo 5, a gente vai muito mais fundo, que são as montagens e decorações. É nesse módulo que a gente mais precisa praticar, aqui que mora toda a parte de estruturação do seu bolo e a aparência. É aqui que a gente vai personalizar o bolo para cada cliente. Normalmente, aquele momento de uau vem dessas aulas. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é a montagem completa de um bolo. Exatamente aqui que 90% dos bolos, mais ou menos, que deram errado, falharam. É bolo que deslizou na viagem, rachou em cima da mesa, ficou torto. Sabendo os truques para montar um bolo com segurança, esse problema fica muito mais fácil de ser solucionado. Depois, a gente vai falar das decorações. Rib cakes, naked cakes, semi-naked, bolos todos cobertos, espatulados de vários jeitos diferentes. O que mais tem nesse módulo? Uso de flores naturais, frutas frescas no recheio e na cobertura, coloração, como armazenar cada um depois de pronto. Até aqui você já vai conseguir fazer inúmeros tipos de bolos. Mas indico também outras ideias de finalizações práticas que dão um charme extra no seu bolo. Desde modelos mais românticos decorados em meia-lua, até aqueles bem tentadores com marshmallow tostado. E que marshmallow, hein? E para fechar com chave de ouro, as técnicas para transferir desenhos em cobertura de bolo. Não precisa ser nenhum artista para conseguir pintar esses bolos que impressionam, eu te juro. Garanto para você que até aqui, no final desse módulo, você já vai conseguir se destacar muito e vai estar na frente da maioria das pessoas. Mas para viver da confeitaria, tem que ir um pouquinho mais além, o que nos leva ao módulo 6, bolo de andar. Essa etapa é que vai possibilitar que você pegue pedidos mais complexos de se desafiar e junto com isso vem mais faturamento. Normalmente, os pedidos de bolo de andar são para festas maiores e por isso são mais pesados e dão bastante lucro. Por isso é muito importante de dominar algumas regrinhas nessa área. Nesse módulo, a gente vai aprender como montar bolos altos com segurança, o que deve ser evitado ao montar um bolo de andar para garantir a sua estrutura,
todos os itens necessários para montar a estruturação interna desse bolo, mesmo de naked cake, e por fim, quais tipos de recheio utilizar para cada um dos modelos. Se você pensa que acabou, pensou errado. Não só de receita vive um confeiteiro ou uma confeiteira. O módulo 7 vai muito além da cozinha. Você vai ter acesso a várias aulas com professores convidados. Primeiro, o Guilherme vai dar 3 aulas sobre vendas. Nessas aulas, ele vai ensinar sobre técnicas simples que você pode fazer já hoje para poder ter mais clientes e vender cada vez mais, até para quem já é o seu cliente. O Lucas vai dar aula sobre gestão financeira, para você poder organizar suas finanças pessoais do seu negócio e, de quebra, aprender a calcular o preço dos seus produtos. A Lívia vai ensinar sobre higiene e boas práticas na cozinha. Essa etapa é super importante, principalmente nesse momento. Para falar de fotografia, eu convidei o Guilhermo, um fotógrafo argentino especializado em gastronomia. Com as dicas dele, você vai tirar fotos incríveis que vão ajudar muito a vender os seus doces. Sobre redes sociais, a Bianca vai te contar sobre algumas técnicas para divulgação do seu trabalho e vender cada vez mais. Depois desse módulo, com um bom produto em mãos, é praticamente certo que você vai conseguir evoluir cada vez mais rápido na sua carreira. E aqui fica uma promessa para você. A gente vai colocar cada vez mais novas aulas complementares no curso para você se atualizar sempre. E a gente cumpre as nossas promessas. Dá uma olhada no que a Simone falou. Depois do curso, você vai conseguir montar cada bolo como quiser, sem se fixar em uma única receita ou Ctrl+C, Ctrl+V. Liberdade para você criar como bem entender. E claro, tudo isso de forma simples, didática e sem enrolação. Mas mesmo assim, as dúvidas vão vir, é normal. Dúvida e dificuldade só aparece quando a gente está ali com a mão na massa, quando você fechar uma encomenda nova e precisar de ajuda com uma coisinha ou outra. Por isso, a profissão confeiteira é diferente, porque não é apenas um montão de videoaula e acabou. Tem apostilas bem completas para você poder consultar sempre. E tem suporte. A gente não vai te deixar na mão. Até contratamos mais gente recentemente para que suas dúvidas fossem esclarecidas de forma mais rápida ainda. Vamos te pegar pela mão para que você consiga viver bem da confeitaria. Você que virá aluna ou aluno vai ser marcado no inbox do meu Instagram Doutiri e no nosso WhatsApp e vai receber ajuda com prioridade. Sempre que você precisar, é só me mandar uma mensagem que eu vou te ajudar como eu puder. Vamos responder 100% das alunas e dos alunos, 100% das vezes. Combinado? E tem mais uma coisa, como o curso virou um material de consulta para mim mesma, e eu sei que vai virar para você também, a gente decidiu que o curso não vai ter acesso por um ano não. Todos os alunos do Profissão Confeiteira vão ter acesso vitalício aos vídeos e à apostila do curso. Enquanto eu e a Doutiri, que é a minha empresa, existirmos, você vai poder acessar o seu material. Então, se você não gosta de cursos online, eu te convido a experimentar o Profissão Confeiteira, porque eu vou dar o meu máximo por você. E a Juliana tá aqui para não deixar eu mentir. A verdade é que eu venho documentando e trabalhando nesse curso já tem bastante tempo. Eu tive o carinho e o cuidado de colocar tudo que eu realmente acho importante para você dar o seu próximo passo, sem encheção de linguiça. Tudo que eu acredito que vai te destacar, vai te fazer mais profissional e reconhecida ou reconhecido pelo seu trabalho. E adivinha só, ganhar dinheiro é só uma consequência disso tudo. Não conheço ninguém que estudou, praticou as coisas certas, se profissionalizou e não ganha hoje em dia um bom dinheiro com isso. E você deve estar aí se perguntando agora, mas e o preço? De quanto vai ser esse investimento para você se tornar aluna ou aluno do Profissão Confeiteira? Bom, quanto vale se profissionalizar? Quanto vale ser reconhecida pelo seu trabalho? Quanto vale ter mais clientes? Quanto vale poder ter alguém com experiência para tirar suas dúvidas e ser um suporte para você? Quanto vale tudo isso? Se eu conseguir faturar mais de 10 mil reais da cozinha da minha casa, abrir meu próprio ateliê, eu vou ensinar tudo o que eu faço, além de também com suporte para os meus alunos, é justo que eu cobre bem por tudo isso. No começo, eu fiz umas pesquisas de mercado, comparei meu curso com de outros profissionais e entendi que eu poderia cobrar R$ 1.500. Só que eu sei que investir R$ 1.500 pode estar muito fora de um orçamento, apesar de ter certeza que você recuperaria esse investimento bem rapidinho. E eu não quero que pessoas que estejam dispostas a confiar em mim, estudar e praticar não consigam entrar por conta do preço. Por isso, eu decidi comprar bem menos, um terço desse valor, bem menos de um terço desse valor. O curso vai ser ultra, mega barato, para você não ter desculpa nenhuma para não começar já hoje.
O investimento é de 12 vezes de R$ 39,70 ou R$ 397 à vista. Pensa só, se você vender 4 ou 5 bolos a mais, você já recupera 100% do seu investimento. E com tudo que o curso oferece, é muito provável que você venda muito mais que isso já nas primeiras semanas. Por todo esse conteúdo, R$ 39 por mês está basicamente de graça. Na minha opinião, é investimento com retorno garantido. Mas é sério, essa condição não é para sempre. E não é papinho de venda não. O curso começou mais barato e como a gente vai sempre melhorando e investindo mais, o preço vai subindo e em breve a gente vai aumentar o preço mais uma vez. Por isso, não deixa para depois. Clica no botão aqui e faz a sua inscrição. E para fechar com chave de ouro, eu preparei um bônus para você. Na verdade, são dois conteúdos novos que desenvolvi para impulsionar suas vendas totalmente de graça. O curso Sobremesas Infalíveis e o Bolos com Restrições Alimentares. Só com um desses cursos já estaria valendo demais o valor desse investimento. No curso Sobremesas Infalíveis, eu vou te ensinar as minhas 5 receitas que mais dão água na boca. Cheesecake com geleia de frutas vermelhas, brownie, cucão, é um cookie enorme, bem recheado, cuca, que você pode variar pro sabor que você quiser, e torta de limão, na versão recheada com curd de limão ou, bem brasileira mesmo, com leite condensado. Essas receitas têm algo em comum fora o fato de serem irresistíveis, são práticas de serem feitas, é a fórmula certa para conquistar qualquer um. Depois, ainda não contente, a gente adicionou o bônus Bolos com Restrições Alimentares. Hoje em dia, tem se tornado cada vez mais importante entender que essa tendência veio para ficar. Se ainda não apareceu para você, muito em breve algum cliente vai perguntar se você faz bolo sem lactose, bolo sem glúten, bolo vegano. E aí, você faz? Olhar na internet é bem fácil, mas confesso que se tem um lugar para encontrar receita que não funciona, é na internet. E o desperdício de ingredientes, de tempo e de dinheiro que você vai ter enquanto procura pela receita que dá certo, te garanto, não vale a pena arriscar. Deixa que eu cuido dos testes que não funcionam para você ficar apenas com a parte que foi sucesso, o teste que dá certo. Ah, e tem também a opção de massa que é vegana e sem glúten ao mesmo tempo. Isso mesmo, massa fofinha e gostosa que não leva ovo, leite, manteiga ou farinha de trigo. Tem também soluções saudáveis de recheios sem cara de dieta, recheio gostoso mesmo para dar água na boca. Fora toda a teoria que eu vou te ensinar por trás dessas receitas para que você entenda de vez e não só reproduza. Esses bônus vão aumentar ainda mais as suas vendas por uma única razão. Depois que os clientes já conhecerem seu trabalho através dos bolos, eles vão tender a pedir qualquer tipo de doce com você. E por isso, você tem que ter as receitas base das principais sobremesas para vender ainda mais para esses mesmos clientes. O mesmo se aplica para os bolos com restrições alimentares. Mais e mais pessoas vão começar a fazer encomendas, assim você precisa estar preparado para isso. Só que tem um detalhe nisso tudo que eu queria te contar agora. Eu sou só uma e a nossa equipe é bem pequenininha. Então, assim que bater um número de alunos máximo, eu vou ter que fechar essas vagas por um tempo para eu poder conseguir dar o suporte para todo mundo como eu quero. Por isso, não deixa para depois. Clica no botão aqui abaixo do vídeo e se inscreve logo. Pronto? Tudo explicadinho para você tomar sua decisão de entrar ou não para o curso completo Profissão Confeiteira. 7 módulos, desde utensílios até bolo de andar, um módulo com aula de venda, fotografia, finanças, higiene, divulgação, além dos bônus sobremesas infalíveis e bolos com restrições alimentares. Sinceramente, eu nunca vi nada tão completo, fácil, rápido e barato por aí. E eu confio tanto, mas tanto nesse conteúdo que tem uma garantia. Deixa eu te explicar. Existe uma lei que obriga que tudo que você compre pela internet tenha 7 dias de garantia. Ou seja, se você não gostou, pode pedir 100% do seu dinheiro de volta. É a lei. E eu não vou te dar 7 dias de garantia. Eu vou dobrar esse prazo para 15 dias. Se em 15 dias você, por qualquer razão, não gostar do produto, ou do conteúdo, na verdade, é só mandar um e-mail para mim no nani.adultiria@gmail.com que eu devolvo 100% dos seus R$ 397, centavo por centavo. Combinado? Não gostou? Dinheiro de volta, simples assim, sem letrinhas miúdas. Então é isso. Clica aqui embaixo, garante sua vaga e eu te vejo na primeira aula. Um beijo!